CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos, aos amigos aqui presentes. Bom dia aos que nos acompanham de casa. Bom dia a todos. Estamos iniciando aqui a nossa manhã de estudos, a nossa reunião pública. Primeiro pedido que, por favor, diminua a campainha do telefone para que não toque durante o nosso estudo. Vamos iniciar a nossa reunião de hoje, sábado, às 10 horas, e teremos a reunião da tarde, às 17 horas. Agora de manhã funciona o trabalho da obra social Antônio de Aquino, que só funciona nesse horário, hoje, sábado de manhã. E temos a reunião pública também de quarta-feira. Quarta-feira, às 3 horas da tarde e às 7 da noite. Hoje, para o trabalho da nossa obra social, a gente sempre pede a colaboração de quem puder. Necessitamos de muita coisa, tudo que tem na nossa casa, de alimentos, de roupa de cama. Nós temos pedido roupas de cama também, lençol, quem tiver cobertor, edredom, que puder, que não esteja utilizando, mas que ainda esteja utilizável, que pode trazer. Para alimentação, todo mundo sabe, porque todos, quando chegam aqui hoje, tomam café da manhã, 11 horas, 11h30, é o almoço. Então, a gente sempre pede a todos que colaborem. O que a gente toma de manhã em casa, no café da manhã, é o que eles tomam aqui, é o café com leite, o pão, a margarina. E, então, nós precisamos de café, de leite, de açúcar, de pão, de margarina, que a gente precisa. Precisamos para o almoço. Quando temos legumes, fazemos sopa. Quando temos poucos legumes, a gente faz o arroz, faz o frango, faz a maionese. A gelatina, as crianças, nós temos crianças aqui de todas as idades, até atingir a fase adolescente. Ficam em grupos separados, cada criança no seu grupinho, de acordo com a sua idade, até o grupo jovem, passando da idade de jovem, vai para o grupo dos adultos. E para o almoço precisamos também. E para as crianças nós usamos muito leite em pó e gelatina, sobremesa, a criança adora gelatina. Então é uma coisa tão baratinho, a caixinha de gelatina, o que a gente trouxer é sempre muito bem-vindo. Pedimos material de limpeza, a casa precisa de sabão, de detergente, precisamos de esponja para lavar louça, pano de prato, pano de chão, vassoura, rodo, papel higiênico, que o movimento é grande na casa, precisamos. Então, tem coisas baratinhas que a gente pode anexar à nossa lista de compras e trazer para a nossa casa. As reuniões de quarta-feira, juntamente com a reunião, nós temos o passe de cura. Então, a gente sempre pede para quem estiver com alguma dificuldade, seja ela física, seja ela emocional, que após a reunião permaneça no mesmo lugar, que um médium da casa irá conversar e ver da necessidade da pessoa tomar o passe de cura. Às vezes a gente faz um tratamento médico e o efeito está custando a surtir, então a gente sempre pede que não se abandone o tratamento médico, porque nós somos corpo e espírito. Aqui na casa a gente trata do espírito, e o corpo quem trata é o médico, então temos que continuar indo ao médico e tomando os remédios. Mas o tratamento espiritual é para nós nos equilibrarmos. Quanto mais equilibrados emocionalmente estivermos, mais a gente vai suportar a dificuldade física que a gente passar. A dor dói menos, a doença atinge com menos intensidade. A gente pode ter a certeza absoluta disso. Por isso, a gente recomenda o passe de cura. Mas há muitos casos em que a pessoa não necessita tanto do passe de cura.
ela necessita vir à casa espírita, vir mais vezes. O espírita não vem uma vez por semana à casa espírita. Ele vem quantas vezes forem necessárias. Ele vem, assiste a palestra, toma o passe, toma o copinho de água fluidificada que fica ali fora, mas ele estuda, faz os cursos da casa. Temos cursos aqui todos os dias, em vários horários. É só a gente escolher o dia e o horário que seja mais conveniente para nós e vamos estudar. Comprar o livro de acordo com o curso que está fazendo. A nossa livraria tem todos os livros necessários para nós fazermos o nosso curso. A gente divide o preço, se não puder pagar à vista, paga em 2, 3, 4 vezes, da maneira que puder, desde que a gente adquira os livros para fazer os cursos. Quem está iniciando na doutrina espírita deverá começar pelo Livro dos Espíritos, que é a obra básica de Kardec, para nos dar um apoio, um suporte, para que a gente possa entender a doutrina. A doutrina ela é muito fácil, mas ela exige de nós a nossa reforma íntima. E para nós nos reformarmos intimamente, precisamos de muito esforço. Por isso está lá no nosso Evangelho. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz. Ninguém muda de uma hora para outra. Ninguém muda de hoje para amanhã. Agora eu sou espírita, não vou fazer mais isso. Não é bem assim. Isso leva um tempo. Vai depender do nosso esforço, da nossa vontade de querer mudar. E a gente tem que querer mudar, porque isso faz um bem enorme para nós, quando a gente começa a mudar as nossas atitudes, mudar para melhor as nossas palavras, as nossas ações. É bom para nós e para quem convive conosco. A gente vai aprendendo a melhorar o nosso relacionamento. E temos também as nossas bolsinhas de Natal das crianças, tá, gente? Depois da reunião, quem quiser adquirir uma bolsinha, estão lá na livraria. O nosso companheiro Luiz, né, Luiz? Nosso companheiro Luiz fica lá recebendo as pessoas, anotando nome, telefone, tudo direitinho, e a gente vai ter que devolver até o dia 26 de novembro. Tem tempo a beça, né? Tem mais 2 salários aí para a gente receber, 3, quase 3, né? Para a gente receber, para poder adquirir a bolsinha. Não sai caro não, gente. A gente pede pouca coisa, mas é uma emoção muito grande quem participar no final do ano da festinha de Natal, vendo as crianças receberem a bolsa, e que a grande maioria é só isso que eles vão receber. Então, a nossa casa dá essa alegria para eles, para as mães, e a gente também fica muito feliz de ver a alegria das crianças, né? Então, vamos lá, vamos colaborar. Vamos iniciar, então, o nosso estudo da manhã de hoje, com a leitura do Evangelho. Capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Nós estamos estudando sobre o egoísmo. Hoje, o item 12 é uma mensagem do Espírito Pascal, que eu vou ler um pedacinho para que, na hora do passe, o nosso companheiro Luiz disserte sobre o assunto. E hoje teremos a felicidade de ter o nosso companheiro Fábio Branco, que vai nos falar do Livro dos Espíritos. Então, vamos ver o Evangelho, o que é que nos diz o Espírito Pascal. Ele diz assim: se os homens se amassem com idêntico amor, a caridade seria melhor praticada. Mas para que isso aconteça, é preciso que vos esforceis para livrar o vosso coração da couraça que o envolve, permitindo assim que ele se torne mais sensível para com aqueles que sofrem. O rigorismo mata os bons sentimentos. O Cristo não se aborrecia com ninguém. Aquele que se dirigisse a ele, quem quer que fosse, não era repelido. A mulher adúltera, o criminoso, todos eram socorridos. Jesus jamais temeu que a sua reputação viesse a ser atingida. Quando, pois, o tomareis como modelo de todas as vossas ações? Então, vamos fazer a nossa prece.
Querido Mestre Jesus, estamos aqui reunidos em Teu nome, em nome dos espíritos amorosos que aqui trabalham na nossa casa de amor, para começarmos a nossa reunião de estudos da manhã de hoje. Te pedimos, Senhor, as Tuas bênçãos para cada um de nós, as Tuas bênçãos para todas as tarefas que já estão sendo realizadas nesse momento. Que nos ampare, Senhor, que nos envolva com seu manto de paz, de luz, de equilíbrio, para que possamos compreender todos os ensinamentos que nos forem passados nesta manhã. Ajuda-nos, Senhor. Precisamos muito do Teu amor e da Tua misericórdia. Então, Jesus, em Teu nome, em nome do nosso querido amigo altivo, em nome de Antônio de Aquino e de todos os espíritos que aqui trabalham incansavelmente, e em nome de Deus, nosso Pai, que nós pedimos permissão para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Nosso companheiro Fábio vai nos falar sobre o Livro dos Espíritos. Vou ler uma pergunta. Sobre o Livro dos Espíritos, estamos estudando a lei de destruição. Eu vou ler uma perguntinha. O assunto hoje vai ser guerras. E Kardec perguntou assim: o que leva o homem à guerra? E os espíritos responderam: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e saciedade das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. É por isso que a guerra constitui para eles um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele lhe evita as causas. E quando ela é necessária, ele sabe fazê-la com humanidade. Então, que Jesus abençoe o nosso companheiro. 1, 2, ok. Então vamos lá. Bom dia, gente. Bom dia. Nossa irmã falou, olha, como é que você disse? Teremos a felicidade de ouvir o nosso irmão. Para mim não sei se para vocês, mas é muito bom vir a casa e sentir essa energia desta casa, que embora uma casa jovem já tenha essa vibração certamente do nosso irmão altivo e dessa espiritualidade companheira dele, não é? Então é assim uma felicidade vir aqui falar. Embora hoje nós vamos falar sobre guerras. E aí? Guerras. Existe guerra necessária? Vamos ver. Sim, aqui na primeira, na 742, no estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. Vou dar um pulinho aqui, né? À medida que progride, ela se torna menos frequente, quer dizer, a guerra. Então, é sim um estado de progresso e a doutrina espírita é evolucionista, século XIX, França, embora existam correntes filosóficas que não existe essa evolução, a humanidade vive por ciclos. Para a doutrina espírita não é assim. Para a doutrina espírita, como diz Leon Denis, existe uma evolução, embora não seja uma evolução desta forma. A evolução, pim, tum, continua, tum. O que é esse tum? São as guerras, né? Tum. E olha só, que depois da guerra vem um crescimento. Como é que isso se dá? Por que isso se dá? Vamos ver. Então, nesse processo evolutivo, a gente estaria passando do estado de selvageria, depois da barbárie e depois a civilização.
Selvageria, o nome já diz, né? Selva. O instinto está lá bem forte. Se a evolução é do átomo ao arcanjo, no átomo já existe ali um princípio inteligente. E isso lá no século XIX, quando Kardec disse, ele disse que o átomo, para a doutrina, o átomo, e para a ciência, o átomo seria a menor partícula da matéria. Hoje já não é mais, não é? Mas da matéria ao anjo, é um processo evolutivo. Lá na selvageria só existe o instinto. O animal age por instinto. Às vezes a gente pensa que o cachorrinho tem emoção, tem inteligência, tem tudo isso. Mas é um instinto. Só que o instinto, também dito na doutrina, é o princípio da inteligência. E aí, onde a diferença? Onde a linha que divide? É difícil a gente determinar. E outra coisa, não é um processo evolutivo? Pode ser que aquele princípio inteligente que estava num cachorro de 200 anos atrás, já não é mais o mesmo princípio inteligente que está no cachorro de hoje. É todo um processo evolutivo, não é? Selvageria, legal. Saímos da selvageria, entramos na barbárie. Vamos falar que aquele camarada lá bonito, né? O Australopithecus, até o Homo sapiens seria a selvageria. Aí passamos, porque também isso não é absoluto. Saímos da selvageria, entramos na barbárie. Ih, rapaz, agora na barbárie. E de onde vem essa barbárie, né? Vem lá do grego, do bárbaro. O bárbaro era aquele camarada que mal entendia o grego. E a gente vai lembrar de quê? Das invasões bárbaras, depois um pouquinho mais à frente, do Império Romano. Quem invadiu o Império Romano foram os povos bárbaros. Os bárbaros são aqueles que não falam o latim que falava lá no Império Romano, eram aqueles que não estavam no domínio do Império Romano, então são aqueles que estariam além das fronteiras. Esses seriam os bárbaros. Ah, então tá. Então saímos da selvageria, chegamos na barbárie e hoje estamos na civilização. Então, na civilização, nós assim já temos uma sociedade mais organizada, que se utiliza da tecnologia, que tem assim uma condição moral, que teria condições de evitar as guerras. Será? Como estamos hoje? Qual é a nossa condição de guerra? E o que vem a ser a guerra? E qual a maior guerra que nós temos? Qual teria sido a maior guerra? Então, vamos lá. Estamos num processo evolutivo, né? Selvageria, barbárie, civilização. Qual, então, a maior guerra e qual a causa da guerra? A causa da guerra, para a doutrina espírita, é o maior inimigo da espiritualidade. Quem é o maior inimigo da espiritualidade? Espiritualidade como condição moral, onde eu creio que existe algo além desta carne, algo além que transcende toda essa existência, algo além que vai continuar evoluindo. Então, para a doutrina espírita, a causa de todo esse conflito é o materialismo. Mas seria realmente o materialismo? Ou o materialismo seria uma causa aparente de tudo isso? Existe uma causa maior do que o materialismo? Vamos ver. E a maior de todas as guerras? A gente está falando, né, a gente tem que lembrar que a codificação é do século XIX, uma época onde os estados nacionais, alguns já estavam estabelecidos, como Portugal, Espanha, França. E lembrando também, gente, que
Nós estamos falando sempre do lado ocidental. Nós somos filhos de uma civilização greco-romano, judaico-cristã. Tá? Nós temos lá a filosofia grega, o direito romano, e nossa religião é basicamente judaico-cristã. Então, sempre lembrando, nós estamos de um lado, deste lado ocidental. Então, basicamente, quando a gente está falando aqui da nossa religião, que é normalmente cristã, a gente está não levando em consideração o lado oriental do nosso planeta, onde nós temos lá várias religiões. O hinduísmo, o islamismo, o shintoísmo e uma série de religiões. Voltando, lado ocidental. Século XIX, formação dos estados nacionais. Portugal foi um dos primeiros. Espanha, lembrando que, né, quem veio aqui e descobriu a América é um negócio meio forte, né? Mas veio aqui e dominou a América, principalmente a América Latina. Portugal e Espanha. Por quê? Primeiro vieram, foram aqueles que tiveram condições tecnológicas de fazer essa viagem, né? Mas no século XIX, a Alemanha e a Itália se atrasam um pouquinho nessa formação desse Estado. Ok, mas digamos que já estavam lá esses estados formados, né? Portugal, Espanha, França. E neste período, a gente começa a necessitar de uma coisinha que vai assim fortalecer esse materialismo, com uma ascensão de um grupo que vai se tornar dominante hoje no mundo, que é o grupo que a gente chama de burguesia, que tem assim o capital, o dinheiro, como um instrumento de poder. E por que poder? Porque nós vivemos o tempo todo em função de poder. Se houve um período que o poder estava no domínio da terra, lá na Idade Média, hoje o poder está nas mãos de quem tem o capital. E esse capital, né, que um dia foi comercial, fazendo comércio, né? Lá em 1500, 1600, nesse período onde Portugal e Espanha dominaram aqui as Américas, esse capital deixou um dia de ser comercial e passou a ser industrial. Quando isso? Quando veio lá a formação das indústrias, né? Ah, não, a população está crescendo, então não dá mais para a gente fazer o sapato aqui na oficinazinha, a roupa aqui numa oficinazinha com 2, 3. Tem que virar indústria, fábrica, porque a gente cresceu. Aí o capital passou a ser industrial. E hoje? Hoje o capital, o que domina é o tal do capital financeiro. E o que vem a ser o capital financeiro? Grosseiramente falando, eu vou no banco, botei R$10. No final do mês, o banco vai me devolver 0,5% desse dinheiro que eu coloquei. Mas se eu for pedir dinheiro ao banco e pedir R$10, ele vai me cobrar 3% desse dinheiro. Esse é o capital que ele vai estar absorvendo nessa transação. Transação financeira. É claro que, grosseiramente falando, eu quero dizer que, qual é a nossa maior guerra? Esta é a pergunta do dia. Qual é a nossa maior guerra? Não é? Então, nesse período, se houve essa necessidade de expansão desse mercado consumidor, voltando lá no século XIX, onde o capital não era mais o comercial, passou a ser o industrial. E no industrial, eu estou produzindo um monte de coisa e isso precisa ser consumido.
Ah, então será que o fim da escravidão não foi só uma condição moral? Ah, o homem é bonzinho, né? O homem é bonzinho. Então, vamos terminar com essa escravidão, que a escravidão é uma condição terrível. Sim. Mas pode ser que o fim da escravidão não foi só isso. Pode ser que muito mais foi dar a esses que dominavam esse capital industrial mais gente para consumir os produtos, porque o escravo não consome. Qual é a nossa maior guerra? Tá, porque neste conflito desses estados nacionais, eles começaram a buscar novos mercados. E nesta busca de novos mercados, a gente vai chegar à Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial, ela deveria ter sido o fim de todas as guerras, porque existiam guerras menores nesta busca deste mercado e, não é, em muitas outras situações, a gente vê, né, voltando lá para a Idade Média, o quanto nós somos bélicos. Quem era o camarada poderoso? Existiam as classes bem definidas, né? A gente tinha aquele camarada que rezava, que era o clero. Nós tínhamos aqui no final o povo que trabalhava, não é? E nós tínhamos aqui no meio o nobre. E o que esse nobre fazia? Guerreava. Ele era nobre. Aquele cavaleiro que a gente vê aí em vários filmes. Então nós somos ainda muito belicosos. A guerra foi por muito tempo um instrumento de status. Aquele que guerreava. Ok, então, Primeira Guerra Mundial, ela deveria acabar com todas as guerras. Deveria ser o fim de todas as guerras. Só que não foi, muito pelo contrário. Ela foi, sim, causa da Segunda Guerra Mundial. A forma como os vencedores trataram os perdedores foi, sim, causa da Segunda Grande Guerra Mundial. E aqui, gente, a gente não está falando quem está certo, quem está errado. A história, como o papel de qualquer professor ou de qualquer jornalista, um pouco diferente, tudo bem. Mas aquele que traz a informação, ele tem que trazer o quê? A neutralidade. Será que é isso que acontece com os educadores? Será que é isso que acontece com os jornalistas? Ou será que é isso que acontece com aquele que tem o compromisso da palavra? Imagine se eu chegasse aqui para vocês e dissesse para vocês, olha, eu sou lá do Leon Denis. O Leon Denis é a maior casa espírita que existe no Rio de Janeiro. É a maior casa espírita que tem médium poderosíssimo. Seria primeiro uma indelicadeza e provavelmente uma fake news, utilizando aí o termo, não é? Como é que eu vou ter a certeza disso? Eu sei a capacidade dos médiuns da casa, do SEAP? Eu sei o trabalho que o SEAP realiza? Talvez do SEAP, sim, mas de uma casa lá no interior de Pernambuco? Então, eu tenho que ter muito cuidado com aquilo que eu falo. Muito cuidado com aquilo que eu ouço. Muito cuidado com aquilo que eu passo. Levando em consideração que nós vivemos um momento de... A gente pode falar de política dentro da casa espírita? Algumas casas não. Olha, não vamos falar de política.
Eu não vejo mal algum. Já falei aqui várias vezes para vocês. Eu falo de sexo, droga e rock and roll, com 2 R's e um A. Respeito, responsabilidade e afeto. Eu só não posso chegar aqui para vocês falar que, ó, isso aqui é melhor que isso. Eu, enquanto professor de história, ou enquanto militar da reserva, ou enquanto palestrante espírita, ou enquanto qualquer coisa que eu for, se eu tenho um compromisso com a verdade, eu tenho que chegar e falar assim, gente, olha, A está aqui, B está aqui. Quem quiser seguir A, tudo bem. Quem quiser seguir B, tudo bem. Agora nós vamos falar aqui, não, eu sou o A. Eu, enquanto Fábio, posso ter um posicionamento. E terei sempre, claro. O que eu não posso, enquanto palestrante, enquanto professor, enquanto divulgador, falar, não, ó, eu sou dessa corrente aqui e essa corrente aqui é a verdadeira. Que é a verdade. Se eu vou chegar aqui na guerra, falar assim, ó, um está aqui, o outro está aqui. Esta é a informação. Agora, vocês estão recebendo a informação, vocês vão decidir. Tá, então a turma A ganhou. Opa, legal, a turma B vai aceitar. Não, a turma B ganhou. Legal, a turma A vai aceitar. Isso é o quê? Democracia. Coisa que não existiu lá no fim da Primeira Guerra. E o que a gente pode... E por que na doutrina espírita a gente pode falar sobre tudo isso? Qual é a definição de doutrina espírita? Se não filosofia, de metodologia científica e de consequência ético-moral. Não, mas é ciência, não é ciência, né? Esse é um outro conflito. Ciência, religião. Qual é a maior guerra? Não foi a primeira, como se pensava. Tanto é que veio a segunda. E, por enquanto, é a guerra onde mais se morreu gente. Mas nós temos só esta guerra bélica, digamos assim. Esta guerra que hoje, se fosse mundial, o que existe de armamento daria para acabar com o planeta quase 10 vezes. Mas não foi só isso, né? Existem outras formas. Existe até uma guerra chamada fria. O que é uma guerra fria? É uma guerra na Antártica? Uma guerra lá no Ártico? Guerra Fria seria uma guerra, vamos chamar de ideológica, onde existia um lado que defendia uma ideologia, não é? O outro lado que defendia uma outra ideologia. Tudo isso, e mais uma vez, se a doutrina espírita é filosofia, e enquanto filosofia, amor ao saber, nós temos este dever de conhecer, até para que a gente possa ter entendimento da nossa existência. Não, mas eu vou me posicionar. Sim, eu vou me posicionar, posso me posicionar enquanto indivíduo. Eu só não posso querer matar o outro, porque o outro pensa diferente de mim. Eu só não posso achar que o outro está errado, porque eu sou o dono da verdade. Aí pode ser que estejamos saindo do que preconiza a doutrina espírita enquanto consequência ético-moral. Porque se enquanto consequência ético-moral, se a gente pode resumir o que é ético e o que é moral, porque também aí existe uma certa diferença, né? Mas o que seria ético? Comprometimento com a lei divina. Vamos resumir essa lei divina.
fazer ao outro apenas aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse. Então, se eu tenho uma doutrina, o outro tem uma outra doutrina, e essa doutrina pode ser religiosa, filosófica, ideológica, política. Se eu quero ser respeitado, eu vou respeitar a do outro. E dentro deste processo evolutivo, não é? Pim, 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 a gente vai chegar um dia ao ápice desta civilização. Porque, por enquanto, esse respeito, fruto da consequência dessa ética, dessa moral, ainda não existe como nós gostaríamos. E por que ainda não? Qual a maior guerra? Tá, então, várias guerras. Guerra Fria é uma guerra ideológica. Mas eu falei desta guerra que existe entre ciência e religião. Será que existe uma guerra entre ciência e religião? Acredito que sim. E para o cientista religioso, é gente boba. Vocês já ouviram isso? O cientista, esse é religioso. Aí o Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo muito bom, que eu gosto muito, ele diz assim, olha, gente boba existe em tudo quanto é lugar, inclusive na ciência. Sim. E o que seria gente boba? Gente boba seria esse, que acredita que a sua ideologia é a única verdadeira. Então o cientista que acha que a ciência é a última instância da verdade, este é um cientista bobo, mesmo porque não é verdade. A ciência também evolui. Se nós temos hoje a tal da física quântica, e todo mundo hoje quer ser quântico, né? Um dia a física foi a física de Newton. E ela evoluiu para a física de Einstein, mas isso não quer dizer que a física de Newton estava errada. Não, ela foi aperfeiçoada. Claro, se a gente está raspando a matéria, e cada dia essa matéria é menor, cada dia a gente vai... repito, gente, tem coisas que... Parênteses, né? A doutrina espírita é uma crítica que se faz. Responde a tudo. Deus, a primeira pergunta, não é? Matéria, né? A ciência está raspando a matéria, cada dia a matéria está ficando menor. Está ficando menor. Onde a gente vai chegar então? Será que a gente vai chegar nessa energia? E aí está, a matéria, né? O espírito se utiliza da matéria. A matéria é um instrumento do espírito, mas o espírito vai intelectualizando a matéria. O que é intelectualizar a matéria? Então, será que um dia a gente vai assim, né, se confundir? Como é que a gente decide isso? Como é que a gente define isso? Tem coisa que a gente não entende. E é a humildade que a ciência tem que ter. Porque a ciência não responde a tudo. Tudo bem, a ciência também não tem essa pretensão, mas é aquilo que se prova. Opa, bebi essa água aqui. Dei para o meu amigo Irlã. Cresceu o cabelo em mim, cresceu o cabelo no Irlã. Opa, o que tem essa água? Aí a ciência vai pesquisar. Opa, 10 copinhos. 10 amigos com uma certa ausência capilar. Dei para todo mundo. Cresceu o cabelo em 9. É ciência. Por quê? Foi comprovado. Então, tudo que se comprova é ciência. Ah, mas aquilo que não se comprova, então não é verdade. É isso? Não. É só pegar aí as diversas histórias sobre mediunidade que a gente vai ver. Tem muita coisa que os instrumentos científicos ainda não provam.
nem por isso deixa de existir. Bobo é aquele que fala que aquilo não existe. Ele pode até falar, olha, isso daí a ciência não tem ainda instrumentos para verificar. Mas falar que não existe é ignorar aquilo que se vê. E foi isso que a inteligência de Kardec, como um cientista do seu tempo, do século XIX, disse, olha, a cadeira que está aqui respondendo, ela não tem neurônios. O que existe por trás disso? Tudo bem, não tem uma inteligência na cadeira, mas tem alguma coisa aí que está respondendo com coerência. O que é isso? Aí ele descobriu a mediunidade. Descobriu? Não. Mediunidade sempre existiu. O que o Kardec e a doutrina espírita vai fazer é codificar. É dar a este fenômeno um método, uma didática, característico de toda a filosofia, onde se busca um certo conhecimento. Mas se a gente for ver, a mediunidade vem dos gregos, vem dos egípcios. É desde a capacidade. E a gente vai encontrar em todos os povos. Vai encontrar na África, vai encontrar nos índios da América. Índios por quê? Colombo, quando chegou, pensou que estava nas Índias, por isso se chamou de Índia. E por que América? Não, porque o Colombo não sabia que era o novo continente. Depois, Américo Vespúcio, que veio, América de Américo Vespúcio. Mas, por que o Brasil seria esse berço desse fenômeno mediúnico? Porque o índio já tinha isso. O xamanismo, todo um trabalho com o fenômeno mediúnico. Os africanos também tinham isso. E o europeu que veio para cá já estava trazendo para o Brasil a codificação espírita, a codificação da doutrina espírita feita por Kardec. Então houve essa combinação. Aí a espiritualidade crescente nesse país, como um país onde mais se estuda este fenômeno mediúnico, com uma certa linha doutrinária. O Brasil é o maior espírita do mundo, é o país onde o espiritismo tem o maior número de adeptos. Mas é também um país onde o catolicismo tem o maior número de adeptos. Dizem alguns que isso vai nos levar a uma espiritualidade onde o Brasil será coração do mundo, pátria do Evangelho. Será? Não sei. Dizem os espíritas que a doutrina, dizem os espíritos que a doutrina espírita será o que os espíritas fizerem dela. Se nós levarmos a doutrina espírita para um conceito de união, joia. Mas se nós acharmos que nós somos espíritas e nós somos melhores que os católicos, nós somos melhores que os evangélicos, nós somos melhores que os umbandistas, ou nós somos melhores que os islâmicos, aí a gente vai continuar fazendo guerra. Mais uma vez, qual a maior guerra que nós temos? Ok, então, se existia, esta outra guerra entre ciência e religião, por que será? Será que lá na Idade Média, onde a Igreja Católica, e nós podemos falar da Igreja Católica aqui com tranquilidade, porque nós, enquanto espíritas, acreditamos, não, nós temos a certeza. E por que temos a certeza? Porque nós vemos o processo. Que processo é esse? A reencarnação. E se nós acreditamos na reencarnação, nós que estamos aqui hoje
certamente éramos nós que estávamos lá na Idade Média, cometendo lá, quem sabe, as atrocidades de uma religião católica dominante. Opa! Uma religião que dominava a sociedade e dominava qualquer forma de pensamento que contrariava aquilo que a igreja falava. O famoso dogma, né? É uma verdade inquestionável. Opa, está começando a crescer aqui a ciência. Opa, não, a Terra não é o centro não, hein? O centro é o Sol, hein? O que? Você disse isso? Fogueirinha. Contrariou, vai virar churrasquinho, não é? Esta era o predomínio do pensamento religioso. Só, gente, toda dominação tem o seu tempo. O Império Romano caiu, não é? Toda dominação tem o seu tempo. As coisas que não são assim verdade, elas vão com o tempo sendo questionadas, até que um dia que são superadas. Opa, pensamento religioso, legal, né? Aí vem uma novidade, pô, será assim? Não, não é isso não, vou queimar. Mas cresceu tanto, né? Opa, não dá para queimar mais todo mundo não. Aí vem o tal do renascimento. E o que é o renascimento? É renascer. Eu estou trazendo novos conceitos que já existiram, por isso é renascer. E existiram quando? Lá na Idade Antiga. Na Idade Antiga, na Grécia, existia lá uma filosofia que crescia, que aqui no meio, na Idade Média, foi abafada por esse domínio dessa religião. Então veio aqui o renascimento. Aqui o renascimento que começou a questionar. Século XIV, século XV, século XVI, aí toda uma evolução científica. Aí veio o século XVII, século XVIII, século XIX, aí ferrou. Aí não só questionou, como negou. Século do Iluminismo, né? Na França, Paris, a cidade-luz. Paris é a cidade-luz não é porque tem muita lâmpada, não. É porque trouxe essa iluminação do conhecimento. O iluminismo, tarará. Opa, ciência legal. Então, olha, religião é coisa de gente boba. Existe esse conflito. E a doutrina espírita? O que é a doutrina espírita, se não, a união de uma religião menos dogmática? E o que é uma religião menos dogmática? Uma religião que não aceita verdade absoluta. Não, isso é assim porque Deus quer. Na doutrina espírita não é assim, não. Tanto é que é filosofia. Filosofia é você buscar a lógica daquele raciocínio. Não a comprovação. Comprovação é com a ciência. Mas se tem lógica, aí é filosofia. Então, a doutrina espírita é a união desta religião menos dogmática, que se questiona, que se estuda, que se não aceita qualquer coisa. União desta religião com uma ciência, digamos, menos autoritária. Uma ciência que não tem a pretensão de dar respostas a todas as coisas. Como os humanistas lá do Renascimento. Os humanistas, né? O homem é a razão de todas as coisas. Que isso já foi dito lá na Grécia pelos sofistas. O homem é a medida de todas as coisas. Na Idade Média não foi. Qual era a arte da Idade Média? Qual era a música da Idade Média? Religião. Deus, céu, paraíso, criação do homem, né? Deus assim, com o dedinho, aí tem lá um homem, um quadro famoso. Esta era a cultura da Idade Média.
Aí vem todo um renascimento, toda essa história tal, onde hoje aí a gente tem, né, todas as formas. E a gente espera que nesse processo evolutivo, esta religião menos dogmática, que mostra para a gente, sim, existe algo além desta carne, existe algo além desta matéria, que continua no seu processo evolutivo. Com esta ciência materialista, esta ciência, caramba, tem coisas que nós não sabemos ainda. Pode ser que nesta junção que a doutrina espírita vai trazer ou está trazendo, a gente consiga sim, aí sim, ter uma filosofia, uma ciência de consequência ético-moral. Fazer ao outro apenas aquilo que gostaria que o outro me fizesse. Mas por que então a gente não faz? Será que esse materialismo, que parece ser a causa de todas as guerras, ainda é muito forte na gente? Será que eu ainda quero tudo muito para mim? E apenas, às vezes, nem o necessário para o outro? Ah, eu quero ter um monte de casa, eu quero ter um monte de carro, porque para mim é importante. O outro, não é? Lembra do supérfluo e do necessário? Já fizemos aqui, hoje não vai dar para fazer, mas qual a diferença entre o supérfluo e o necessário? É o amor. Porque entre mim e o vizinho, o necessário vai ser de uma forma. Entre mim e aquele que eu amo, o necessário é outra coisa. Não é? Mas vamos lá. Qual é a pergunta? A pergunta é, qual a maior de todas as guerras? Para a gente chegar aqui no final, que já estamos nos encaminhando. Tá, então a gente tem briga de tudo quanto é jeito, né? A gente tem guerra política, guerra econômica e tem guerra social. Vou falar aqui de um filósofo, não estou defendendo, não estou falando da filosofia que é melhor que a outra, eu estou falando do fato. Um filósofo que disse, olha, a nossa guerra é de classes. Uma classe que domina a outra, aqui outra classe que domina a outra, aqui é outra classe que domina a outra. E para a doutrina espírita isso é fácil de entender, sabe por quê? Porque a gente nunca vai estar aqui. A gente vai estar aqui, um dia a gente vai estar aqui. Um dia a gente vai estar aqui, outro dia a gente vai estar aqui. O que eu quero dizer com isso? Para este filósofo, não vou nem falar o nome, ele dizia assim, olha, aqui na antiguidade, o dono dominava o escravo. Não é? Então, olha só, existia um dono que dominava um escravo. Esse escravo tem direito à vida? Não, o escravo não tem direito à vida. Ah, mas nós evoluímos. Aí aqui na Idade Média, nós tínhamos o senhor, o dono o senhor servil, né? O senhor feudal, que era o dono do feudo. Ele dominava o servo, que era quem trabalhava. Esse servo, ele já tinha direito à vida. Mas tinha um monte de absurdos. Sabe qual deles? Um deles. Se ele casa, a primeira noite de núpcias é com o senhor dele. A noiva tem que passar com o senhor dele. Imagina, não é? Tá, aí a gente evoluiu. Chegou aqui, né? Civilização. Ah, hoje quem domina, vamos lá, é o patrão. Hoje eu sou um assalariado. Evoluímos. Mas como é que é o salário no Brasil? Salário mínimo no Brasil. Como é que é? É digno? Não é. Já existem lugares que é? Sim. Isso prova o quê? A evolução. E por que eu disse que a doutrina espírita pode aceitar isso com mais tranquilidade? Por quê? Porque se um dia eu fui aqui, na Idade Antiga,
dono do escravo, pela lei de causa e efeito, pode ser que aqui na Idade Média eu não era um senhor feudal, pode ser que eu era um servo. E se aqui eu era servo, opa, aprendi, né? Então aqui agora eu sou patrão, não sou mais assalariado. Ah, mas eu repeti o erro. Então lá na frente eu vou ter que atender aqui as necessidades da lei de causa e efeito. Por isso a gente pode falar que se existe, olha só que eu estou botando, hein? Não estou nem defendendo esta teoria. Ah, o Fábio está defendendo essa teoria. Eu, enquanto aqui palestrante, estou trazendo a informação que existe essa teoria. Se é certa, se é errado, vocês que vão decidir. Eu quero dizer que, para a doutrina espírita, eu posso estar um dia aqui, outro dia estar aqui, outro dia estar aqui, outro dia estar aqui. E por que isso? Porque a maior guerra não é entre escravo e o seu dono. Não é entre servo e senhor feudal. Não é entre patrão e empregado. A maior guerra está dentro de mim mesmo. É entre o ego e o self. O que seria esse ego? O ego deturpado que leva ao egoísmo, ao egocentrismo, que diz que eu sou melhor que o outro porque tem uma ideologia melhor, que tem uma cor melhor, que tem uma riqueza melhor, que tem uma beleza melhor, que tenho a verdade, o outro não tem. Este egoísmo em detrimento do self. E o que é o self? É a centelha divina. É aquele anjinho e lá o diabinho que estão brigando o tempo todo. Não é? Aí outros chamam de cachorro, né? É um cachorrinho aqui, eu ia botar o pitbull, né? Mas pitbull também é consequência do que o dono faz com ele, não é? Mas botar aqui um camarada ou um animal raivoso e aqui um animal pacífico. Quem sou eu? Aquele que eu alimento. Quem que eu estou alimentando? O raivoso ou o pacífico? Quem que eu estou deixando crescer dentro de mim? Este egoísmo ou este self? Que vai nos mostrando que buscar, sim, alguma coisa que me mostra que existe algo mais, além dessa matéria, é sim uma realidade. Que eu posso ser cientista, sim. Eu posso acreditar naquilo que se prova, mas eu tenho que respeitar aquele pensamento que diz que existe algo mais além dessa matéria, porque é, no mínimo, uma possibilidade. E sendo uma possibilidade, eu tenho que acreditar que existe sim algo que vai nos dar a paz, o equilíbrio e a harmonia. Então, não interessa a crença que você está seguindo. O importante é que eu estou sentindo. Ah, tá, eu sou islamita, mas é o Islã que diz que, olha, você tem que respeitar o outro. Faça ao outro, não sei se nesses termos, mas faça ao outro apenas aquilo que o outro te fizesse. É isso, porque isso está no meu coração. Porque isso é de uma consequência ético-moral. Joia, mas eu entro no SEAP e me sinto em paz. Me sinto, quando eu tomo passe, eu percebo sim que existe uma energia que eu não vejo. Sim, mas tenho resposta daquilo. E por que eu estou falando isso? Porque também existe uma guerra entre aqueles que sentem e aqueles que... Não, é a existência. Eu sou o que eu sinto, eu sou o que eu vejo. É outro conflito. Não interessa. O importante é que a gente se respeite.
E se eu sinto que está sendo bom para mim, se eu sinto que eu estou crescendo enquanto espírito, por que não? Que a gente possa abraçar com vontade aquilo que nos transforma. Que a gente possa ter coragem de fazer esse mergulho íntimo e perceber a sombra, perceber aquilo que ainda dói. E por que dói? Porque certamente não é um problema do outro. A maior guerra está dentro da gente. A maior guerra, ego e self. Vamos fazer este mergulho, identificar, mas foi a minha mãe lá no passado que não me deu afeto. Honrai o teu pai e tua mãe. Assim disse o maior filósofo, Jesus. Tá. Então, bacana. Como diz Elis Regina, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Não vou repetir. Se eu tive uma dificuldade com os meus pais, tá bom. Eu respeito, eu entendo, porque se eu olhar, o que ela recebeu? Ela recebeu amor? Não. Ela deu o que tinha. Mas agora eu tenho um esclarecimento. Então eu vou transformar isso. Eu vou buscar esse afeto e vou dar aos meus filhos aquilo que eu não tive. Não é? Agora eu vou casar porque o casamento vai me dar felicidade. Não. A felicidade é sua. Você vai encontrar no casamento um parceiro, uma parceira para constituir uma família. Almir Sater, cada um carrega em si o dom de ser capaz e ser feliz. Não é no outro, não é na esposa, não é no marido, não é no filho, não é no patrão. É lá no futuro. É no futuro. Gilberto Gil, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Lá atrás que era bom, né? Lá no passado, né? Depressão. Quando for lá, ansiedade. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Nós agradecemos ao companheiro Fábio pelos esclarecimentos que ele trouxe para nós. E vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Nós pedimos aos médiuns que se coloquem, enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos nos acomodar na nossa cadeira, procurando a melhor posição, elevando sempre o nosso pensamento, lembrando sempre que temos o nosso anjo da guarda junto de nós, ouvindo as nossas súplicas. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor, que possam os mentores estarem junto dos médiuns, para que possamos receber os melhores fluidos de paz, de saúde física, de saúde emocional. Então nós te pedimos, Senhor, abençoa esta hora, a hora do passe. Hoje, Pascal nos traz uma reflexão a respeito do egoísmo. E como o nosso querido Fábio palestrou hoje a respeito das guerras e citou também o materialismo, eu faço um adendo, também o egoísmo. Pascal fala o seguinte: a rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo jamais se escusava. Não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse. Socorria assim a mulher adúltera como criminoso.
nunca temeu que a sua reputação sofresse com isso. Essa última frase de Pascal nos faz reflexionar muito, quando ele fala, nunca temeu que a sua reputação sofresse com isso, Jesus. E o que me faz lembrar nós mesmos, né? Não só nós espíritas, mas no Rio de Janeiro. Quando nós passamos dentro dos nossos carros, que nós vemos nos semáforos, meninos e meninas vendendo a sua balinha, quanto de nós, temendo a nossa reputação, fechamos a janela? E nos esquecemos de Jesus. Nos esquecemos que esse menino, que essa menina, poderia estar fazendo algo ruim, como o tráfico, por exemplo. Mas não. Estão ali com a sua balinha, com o seu saquinho, por R$2. E nós viramos as costas, por medo até da reputação. Então, Jesus é o caminho, é a verdade e é o nosso exemplo. Pascal continua. Quando tomareis por modelo de todas as vossas ações, se na terra a caridade reinasse, o mal não imperaria nela, fugiria envergonhado, ocultar-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado. O mal, então, desapareceria, ficai bem certos disso. Pascal quase que materializa o mal, como se fosse uma persona, uma personificação, alguém tangível. Se nós praticássemos um pouquinho mais de caridade, ele fugiria, não existiria mais, não ficaria perto de nós. Mas como estamos ainda na Terra e somos espíritos de terceira categoria, ele ainda impera, e ele continua falando. Começai vós por dar o exemplo. Sede caridosos para com todos, indistintamente. O menino e a menina descalços, correndo no semáforo. Não só esses, né? Tantos outros que nos cercam. Às vezes, por não terem boas roupas, não falarem bem, ou estarem no momento difícil da sua vida atual, nós não damos atenção, como damos para outros que se vestem bem, que conversam bem, ou então que têm algum tipo de troca comercial conosco, né? De novo, o egoísmo. Esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém, e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça. A Deus que todos os dias separa seu reino, o joio do trigo. Hoje de manhã, em nosso estudo, o joio do trigo foi levantado de forma primorosa por uma de nossas companheiras, né? Nascem juntos o joio e o trigo. Após certo tempo, nós mesmos precisamos retirar o que é bom e o que não é bom de nós. Nesse caso, todos nós nascemos simples e ignorantes. E o egoísmo está conosco. E nós precisamos separar o nosso joio do nosso trigo. O joio é o nosso egoísmo sempre, né? Fiquemos com o trigo, fiquemos com os ensinamentos de Jesus. E ele vai em frente. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Esse menino, essa menina, descalça, num semáforo, pode vir amanhã ser alguém que faça algo não tão bom, através da violência, porque não teve um olhar de caridade, nem sabe o que é. Olha como que Pascal retorna de forma precisa o ciclo que nós temos de caridade, de egoísmo. Isso retorna para a gente de alguma forma, porque somos egoístas.
Estamos caminhando, mas somos egoístas. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto. Uma luta de interesses em que se calcarão aos pés as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito. Que Jesus nos abençoe. Obrigado, Jesus, por nos permitir iniciarmos também o nosso sábado, vindo ao nosso SEAP, a nossa casa de amor, estudarmos o Teu Evangelho, estudarmos o Livro dos Espíritos, essas obras que nos equilibram, que nos esclarecem, que nos fortalecem para enfrentarmos com mais coragem as nossas dificuldades do dia a dia. Nós só temos a Te agradecer, Senhor. Agradecer também todas as bênçãos que recebemos desses espíritos queridos que aqui trabalham incansavelmente. E Te pedimos, Senhor, que envolva cada um de nós no Teu manto de sabedoria, de paz, que permita que possamos voltar aos nossos pontos de origem, sempre amparados pela Tua misericórdia. E pedimos também que os companheiros que vão continuar nas tarefas da casa, que eles também possam ser abraçados por Ti. Então, Jesus, em Teu nome, em nome desses espíritos amigos e em nome de Deus nosso Pai, que nós pedimos permissão para encerrarmos esse momento de estudo da manhã de hoje. Graças a Deus.